Sejam bem-vindos a mais um episódio do Wincast. E hoje eu estou recebendo aqui o CEO da Inaut, um empresário de sucesso, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mas a melhor definição é o meu amigo Marcos Rocha. Que prazer. Meu irmão, muito obrigado por ter aceitado o convite nesse retorno do Wincast. E eu queria começar, conta para mim, apesar de eu já saber, e para quem está nos assistindo, quem é o Marcos? Felipe, primeiro eu queria agradecer aí o convite, estar aqui participando do Wincast, para mim é uma honra. O Marcos enfim, eu sou pai da Bruna, do Miguel e do Joaquim, marido da Nívia. Sou uma pessoa assim que há muitos anos atrás tinha ali muitos sonhos e fui realizando ao longo da minha vida, com muito trabalho, bastante dedicação. E aí, em dado momento, junto com a minha família, a gente resolveu vir morar nos Estados Unidos, né, que para mim foi algo bem, na época, desafiador, né, porque eu, como empresário, eu tinha a Inaut, que é uma empresa que já existe há 20 anos no Brasil, então, isso há 7 anos atrás. Imaginei como que eu vou fazer, né, para tocar a minha empresa à distância e acabei aceitando o desafio e vim parar nos Estados Unidos. Na época, deu aquele frio na barriga que depois as coisas foram dando certo e hoje eu entendo que foi uma decisão bastante assertiva. Sou um cara apaixonado pela vida, sou um cara apaixonado pelo esporte, apaixonado pelo trabalho, apaixonado pela minha família está sempre em primeiro lugar, apaixonado por Deus também, tenho uma fé muito grande e, sem dúvida nenhuma, é isso que me trouxe até aqui, onde a gente está e, enfim, eu acho que não é nem na metade do caminho. Exatamente. Cara, eu vou quebrar um pouco o protocolo antes de fazer a próxima pergunta. Eu queria te dizer o seguinte, tem pessoas que Deus coloca na nossa vida, até numa idade já mais avançada, né? Então tem 7 anos que a gente convive, mas que a gente tem certeza que é para sempre. Então, assim, cara, verdade. Você é um ser humano especial, entendeu? Uma pessoa que eu admiro como cliente, sou seu cliente, admiro como profissional, admiro como pai de família, admiro como marido, mas o principal, admiro como ser humano, cara. Então, assim, saiba que a minha admiração por você é muito grande. Realmente, assim, você me permitindo até em momentos te mentorar, você me ensina demais. Então, tenha certeza de que quando você fala só estamos na metade, eu queria muito poder fazer parte dessa segunda metade junto contigo nessa jornada, tá? Você não tem a dúvida que você já faz parte. Também tenho admiração enorme por você. Agradeço muito as palavras. Tocaram aqui meu coração, sem dúvida nenhuma. E eu te falo que, assim, para mim a nossa parceria é uma parceria de sucesso. Como você falou, você é meu cliente e eu também sou seu cliente. E isso, na minha vida, na vida da minha empresa, tem feito toda a diferença no rumo desse sucesso aí que a gente tem conseguido alcançar. Bacana. Já que você tocou no assunto da sua empresa, como foi começar a empreender para você? Volta no tempo e tenta conversar com Marquinhos lá de trás, entendeu? Como foi? Por que você começou a empreender? Então, na época, eu entrei no mercado de câmbio há 30 anos atrás, né? Então, eu tinha 18 para 19 anos, então, aí contando já a minha idade, né? Mas, enfim, e aí eu tinha muita vontade de conquistar as coisas, muita vontade de crescer. E, na época, eu passei por algumas empresas, algumas corretoras de câmbio. E na última, onde a nossa equipe atuou, a gente, jovem, né? Eu trabalhava junto com mais alguns amigos, companheiros de trabalho, profissionais também da minha área. E muito jovem, todo mundo assim com muito gás, né, com muita garra, muita vontade de vencer, a gente realmente conseguiu começar a conquistar assim bastante coisa, bastante cliente, e a coisa foi indo, assim, na época até acima da expectativa, né, de uma corretora que tinha lá uma mesa de câmbio com quase 30 operadores, né? Então a gente tinha ali uma equipe, né, mais ou menos umas 5 pessoas na época, que vinha fazendo bastante negócio, bastante movimento, conquistando bastante cliente. A gente cresceu muito na época, não era ainda a era digital que é hoje em dia, então existia muito papel, muito documento,
e a gente começou a crescer muito, não tinha mais espaço para guardar os documentos dos nossos clientes. E aí eu cheguei para o dono da corretora e fiz uma solicitação para ele. Falei, a gente precisa crescer, a gente precisa de mais espaço. E eles disseram, olha, a gente não tem intenção, porque eu não tenho sucessão, os filhos deles estavam em outras áreas e tal, mas o que vocês precisarem a gente apoia. Eu falei, então eu vou montar um negócio paralelo à corretora de vocês, um escritório, né, da nossa área, para atender a demanda do que a gente tem hoje, que a gente não pode perder a oportunidade, e dando certo, a gente vai, enfim, seguir a nossa carreira solo. Se não der certo, tudo bem, a gente pode voltar para cá e tal. Aí deixamos metade da equipe na corretora e metade da equipe foi para esse escritório. Só que aí o escritório, graças a Deus, né, e era o que a gente já imaginava que poderia acontecer, cresceu, ficou do tamanho da corretora. E aí a equipe foi toda embora e, enfim, aí a gente... foi aí que surgiu a necessidade, na época, de empreender, a vontade, e foi o estalo, né, que houve na época para poder montar um negócio próprio e fazer acontecer. Cara, que bacana você falar isso, porque muitas das pessoas que estão nos escutando podem achar que você nasce já sabendo o que você vai fazer. Eu digo muito que você tem que estar no estado de presença. Coisas vão acontecendo, e você contou uma história aí, a sua vontade de crescer, a maneira como você agiu, sendo uma maneira muito correta e conversando. É importante também olhar a nossa trajetória e ver pessoas que foram importantes nessa trajetória, pessoas que abriram o primeiro passo para a gente, pessoas que apoiaram na nossa transição, pessoas que vieram conosco nessa nova jornada. E aproveitando, assim, eu queria entender um pouco mais quais foram os maiores desafios de você passar a empreender e dentro da área de câmbio. O que você diria assim, que foram os maiores desafios para você? Até assim, antes de te responder, botando um parênteses nessa questão que você falou de fazer a coisa da forma correta, você vê, os donos daquela corretora, na época, são grandes amigos até hoje. E a gente andou juntos ainda por muitos anos, porque no momento que a gente montou a nossa empresa fora, a gente continuou com um contrato de parceria com a corretora até eles venderem. O dia que eles venderam, aí a gente encerrou a parceria. Eles foram comprados por um banco. Mas foram muitos e muitos anos ainda a gente caminhando juntos, né? Então, isso mostra realmente a relação transparente e séria que tanto do apoio deles quanto da nossa forma de lidar com o apoio deles também. Olha que interessante, antes de você responder dos desafios, eu vou deixar até o link aqui para quem quiser assistir também o outro episódio do podcast que foi com o Dr. Vinícius Bicalho, e ele falou exatamente sobre isso, de pessoas que entram na nossa vida e têm uma importância. Ele começou também trabalhando numa empresa e os donos da empresa estimularam ele a fazer a transição para empreender e virar até cliente dele no futuro. Então, eu acho que poucas pessoas entendem que o mundo gira. Sim. E às vezes a gente está numa posição, às vezes a gente está na outra, mas a regra geral é tratar todo mundo de maneira muito respeitosa, muito educada. Eu gosto sempre de trazer os meus pais e os ensinamentos, que são grandes mentores meus. E meu pai, como veio de origem muito humilde, uma das coisas que lá em casa era proibido era medir alguém pela cor da pele, pela situação financeira, e tratar todo mundo da mesma maneira, entendeu? Com muito respeito. E até porque, meu pai fala, ele teve uma secretária numa multinacional que ele trabalhou, que anos depois nomeou ele como perito. Ela virou juíza. Ela estudou, ela se formou, ela fez concurso, passou, virou juíza. Então, olha que legal. A vida dá voltas, e quem entende que, mesmo que seja momentos de partir, de seguir outra jornada, a melhor maneira é deixando portas abertas, sendo sincero, sendo honesto e tratando bem as pessoas, colhe o que você exatamente falou e que o Dr. Vinícius falou também. Esse, para mim, é um ensinamento, e vou até contar uma curiosidade, né? Lembrando, gente, pelo amor de Deus, essa curiosidade é de 25 anos atrás, quando eu era solteiro. Mas fica uma dica para você que está começando a sua vida, para você que está começando a galgar a sua jornada. Primeiro, não faça nada esperando nada em troca, mas entenda que sempre que você faz o bem, você colhe o bem. Olha uma coisa engraçada, Marquinhos. Eu malhei um tempo numa academia no RB1, na Rio Branco número 1. Conheço, lembro. Malhei lá, tinha 20 e poucos anos,
E, como ensinamento da minha casa, eu sempre cumprimento todo mundo, desde a recepcionista, a faxineira, e eu brinco com todo mundo. E aí tinha uma moça que fazia limpeza da academia, uma senhora que fazia limpeza, e eu sempre chegava, brincava com ela era pequenininha, eu pegava ela no colo, ela, para com isso, Felipe e tal, e sempre tratei ela muito bem. Aí um dia eu descobri que era aniversário dela. Poxa, não me custava nada. Eu desci ali na cidade, comprei um liquidificador, cara, e dei de presente para ela, mas assim, ela chorou, sabe, assim, puxa vida, tal. Beleza, fiz porque me faz bem e tudo bem. Daqui a pouco, Marquinhos, lembrando, gente, época de solteiro, aí eu fui, veio uma menina da academia conversar comigo, daqui a pouco veio outra menina, veio na quinta, falei assim, cara, tem alguma coisa acontecendo. Aí eu perguntei para a quinta assim, olha, mas por que você veio me conhecer e tal? Ela começou a rir, eu falei, o que foi? Ela, você não sabe não? Eu falei, não. Sabe a dona fulana que faz aqui a limpeza? Ela é que faz a limpeza do nosso vestiário. Ela te adora. Ela só fala de você. Fala, vocês têm que conhecer o Felipe. O Felipe é muito legal. O Felipe é muito bacana. O Felipe... E olha que interessante. Claro que eu não tratei, que eu não dei bom dia, boa noite, não dei pensando nisso, claro, entendeu? Mas a vida gira. Sim. E traz pra gente aí, quais foram os seus desafios no câmbio? Na verdade, muito grandes os desafios, né? Porque você imagina que assim, todos os bancos têm aí sua área de câmbio e as corretoras de câmbio têm suas áreas de câmbio. Então, a gente estava montando um escritório de consultoria na área de câmbio, porque na época assim, as corretoras elas fechavam as operações, editavam os contratos no sistema do Banco Central, os bancos também, e a gente percebeu assim, uma mudança, uma demanda maior por um serviço assim, muito mais de consultoria do que só fechar um câmbio, né? Então, a gente resolveu enfrentar um desafio de ir para um mercado que tinha várias empresas gigantes, né, onde a gente ia entrar para concorrer, né, com essas empresas, né, e eram empresas que tinham ali suas posições de câmbio e a gente ia fazer a mesma coisa, por isso, inclusive, que foi a relação longa com essa corretora de câmbio, porque como a gente é uma empresa de gestão, né, hoje a gente atua, a gente se posicionou diferente, vamos falar um pouco mais na frente sobre isso, mas a gente ia utilizar a corretora sempre para editar os contratos dos nossos clientes, que foi o que aconteceu ao longo dos anos, mas nós estaríamos ali, naquele momento, oferecendo um serviço um pouco diferente do que só você chegar e fechar o câmbio do teu cliente, mandar a documentação ali para a retaguarda de câmbio, editar o contrato com o Banco Central, não. A gente estaria ali disposto também a prestar um serviço de abraçar mais o cliente, mais personalizado, que é uma coisa que, inclusive, a gente traz na história da empresa até hoje. E é onde eu entendo que a gente sobressai. Nisso, tá? Porque às vezes a gente pode ser que você esteja escutando e fala, poxa, eu gostei dessa dica do Marcos e vou copiar. Eu digo sempre o seguinte, saiba qual a sua identidade, quem você é. Eu tenho certeza que o seu negócio tem esse sucesso e foi para essa vertente porque você é uma pessoa de pessoas. Sim. Então você cuida de pessoas. E muitas das vezes a gente não percebe que a nossa empresa foi pelo rumo que tem a ver com quem nós somos. Sim. Faz sentido? Faz total. Então, porque, por exemplo, como eu falei aqui no início, era uma mesa de câmbio com 30 operadores, né? E tinha aquele operador que chegava ali de manhã, atendia os clientes, fechava os câmbios, 3, 4 horas da tarde, o mercado fechava, ele pegava as coisas dele e ia embora para casa. A retaguarda de câmbio estaria ali, obviamente, tocando o pós-operatório, né? No nosso caso, não. A gente queria fazer mais pelo cliente. A gente queria fazer, assim, prestar um serviço mais personalizado. Então, a gente queria entregar mais, né? Então, obviamente que, na época, né, a gente empreendeu sem recursos, né? Empreendeu com a cara e com a coragem. A gente tinha dinheiro para alugar uma sala e comprar umas mesas e umas cadeiras e ir para lá atender nossos clientes. Você tinha quantos anos? Né? Nessa época que a gente começou a empresa, uns 28, por aí. Bacana. Foi porque a empresa tem 20 anos. Tá? Então, eu estou há 30 no mercado. Sim. Na verdade, eu estou há 32 no mercado, a empresa tem a 20, devia ter uns 30 anos ali. Tá? Eu devia estar com uns 30 anos, mais ou menos, no momento que a gente deu esse passo.
Então foi um desafio muito grande porque a gente não sabia se ia dar certo, né? Então é aquele frio na barriga que todo empreendedor tem, porque se não tiver o frio na barriga, você não está empreendendo, sem dúvida E tem nenhuma. para sempre, né? Tem para Ele sempre, não até para. hoje. Sem dúvida nenhuma é isso aí que você falou, porque estou vendo isso hoje no meu negócio. Frio na barriga todo dia, que bom. Que bom, cara. Não, que bom. Que quer dizer que a gente está no caminho, senão não está empreendendo, senão não está desafiando. Não, e a gente que convive muito com o esporte, eu tenho chance de conhecer atletas de ponta e que dizem a mesma coisa, eles continuam com frio na barriga até hoje, né? Exatamente, com certeza. Então, assim, na época foi um desafio muito grande porque, sem dúvida, a gente estava indo, por exemplo, existiam escritórios como o que a gente montou, né, que eram os escritórios que utilizavam as corretoras e tudo mais, que não davam muito certo, né? E a gente, na época, acreditou no nosso propósito, naquilo que a gente imaginava que era o que ia dar certo, porque vinha dando certo dentro da corretora. A gente falou, cara, a gente só precisa de mais espaço, né? Então vamos criar o nosso, né? Vamos assumir um risco um pouco maior, quer dizer, um pouco maior não, porque dentro da corretora não tinha risco. Vamos assumir um risco que a gente não tem. Então era um desafio grande isso, mas que graças a Deus foi sucesso. Deixa eu pegar esse gancho que você falou. Eu trabalho sempre com 3 pilares, que é o pilar da mentalidade, muito de autoconhecimento, espiritualidade, não religiosidade, o pilar da vida, saúde e o pilar dos negócios. Então, falando um pouco da mentalidade, como você acha como você trabalha a sua mentalidade para poder passar pelos altos e baixos da jornada e como essa mentalidade que você desenvolveu te ajuda no seu negócio? Então, não tem como não falar da espiritualidade nessa hora, né? Então, assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé, então Deus está presente na minha vida todos os dias, a todos os momentos, consagro as minhas vitórias a Ele a todo tempo, e isso me ajuda a me manter sempre equilibrado. O esporte é uma coisa que é presente na minha vida também de uma forma muito intensa, porque me equilibra, me ajuda a me equilibrar muito, né? Sim, e obviamente que a questão familiar também pesa muito para mim, né? Assim, dentro da minha cabeça eu tenho que o que eu estou fazendo ali se eu fosse sozinho não estaria preocupado em fazer tanto, né? Obviamente que eu tenho ali família e também a gente está sempre querendo, né, contribuir com o todo, né? Então eu procuro estar, enfim, sendo útil, né, para Deus e para as pessoas à medida do possível, né? Então, Perfeito. Basicamente é isso. Você sabe que no nosso grupo eu uso um termo que é posto de gasolina, né? Que é você achar seus postos de gasolina. E cada um tem os seus. Sim. Eu brinco que a gente entregando a nossa idade aqui, na nossa época tinha um jogo do Atari chamado River Raid. E vinha um aviãozinho e quando o combustível ia acabando, ele fazia e aí você passava num posto de gasolina e abastecia. E aí, Marcos, o que eu gosto de trazer é o seguinte, a vida, ela não é uma reta, ela é altos e baixos. Quem é que consegue passar de uma maneira melhor por essa vida? Quem não espera ir lá no fundo do poço para subir. Sim. Qualquer momento que você percebe que você está descendo, eu brinco que a minha esposa aqui nos Estados Unidos já está no 3º Model X da Tesla, e que é um carro elétrico. E para mim foi um alívio, porque enquanto a gente morou no Brasil, toda vez que eu dirigia o carro dela, tinha uma bombinha amarela acesa. Ela sempre andava na reserva. E eu falava para ela, pelo amor de Deus, para que deixar o carro chegar na reserva? Pode pegar a sujeira do combustível. Resolvido esse problema, agora o carro dela é elétrico. Mas a mesma coisa vale para nós. Por que muitos deixam chegar lá no fim do poço, lá no fundo do poço, para reabastecer? E a gente defende muito de criar hábitos de visitar seus postos de gasolina. Eu dou um exemplo, quando eu estou no Rio de Janeiro, eu vou sempre no quebra-mar, a água me faz bem. Sem dúvida nenhuma, meu maior posto de gasolina são as minhas filhas, estar com elas, estar abraçado a elas. Meditação é um posto de gasolina, prática de atividade física. Quais são os seus postos de gasolina? Quais são os hábitos, eu sei um pouco, né, por te conhecer, que você coloca na sua vida, que para você é claro que tem outras razões, mas também você sabe que aquilo te recarrega? Bom, primeiro posto de gasolina é a minha família. Tá, assim, que realmente eu estar com a minha esposa e com meus filhos, para a gente, assim, para mim não tem nada que supere isso.
Quando a gente tem a oportunidade para a gente fazer uma viagem só nós 5, até de estar num domingo em casa, nós 5 juntos, porque hoje você vê, os meninos já estão em idade que às vezes é difícil, né? Aquele famoso oi, tchau, né? Entendeu? Chega a botar até apelido, oi, tchau, tudo bem? Porque é oi, tchau mesmo, né? Então, literalmente, a pequenininha tá mais com a gente, mas os mais velhos... Para vocês que não sabem, tá? A minha filha namora o filho dele. Então, assim, esse oi, tchau, às vezes é oi, tchau da minha casa para dele e oi, tchau da casa dele para mim. Exatamente. Mas, enfim, então, quando, às vezes, teve um domingo, por exemplo, que a gente estava os 5 juntos em casa, almoçando, né? E foi uma coincidência, a gente não marcou. Eu olhei para aquilo e falei, putz, então, sem dúvida nenhuma, esse é um baita posto de gasolina, tá? Posto número 1. E o segundo é o esporte, porque eu realmente, assim, o esporte, ele me faz muito bem, ele me equilibra muito, eu consigo deixar ali todo o meu desgaste, meu estresse, e eu vou para o meu dia de trabalho, porque eu faço sempre esporte na parte da manhã, né? Obviamente não são todos os dias, porque descanso é treino, então tem dia que o dia de descanso não deixa de fazer parte da minha atividade esportiva, mas então eu vou para o meu dia pronto para suportar muito mais do que se eu não tivesse tido aquela descarga ali de adrenalina e de endorfina que o esporte traz para a gente. Deixa eu pegar esse gancho, porque eu conheço o tipo de treinamento dele e muitas das vezes o treinamento pode parecer para outras pessoas que, poxa, é contraintuitivo quando você faz treinamentos longos, treinamentos pesados, e eu sei do que você está falando. Aquela descarga de adrenalina faz com que você tenha mais gás para o seu trabalho, não é isso? Sem dúvida. Mais gás e mais serenidade, mais tranquilidade para lidar com as adversidades que todos os dias, todos nós, principalmente os empreendedores, têm. Né? Então, assim, e o terceiro eu gosto muito do meio do mato. Gosto muito. Então, por exemplo, no Brasil, eu tenho uma casa num lugar extremamente rústico, extremamente, assim, é o meio do mato mesmo, né? É um lugar muito pacato, e que agora tive a oportunidade de passar um período no Brasil, fiquei bastante tempo nessa casa, quer dizer, aquilo realmente recarrega minhas baterias. Eu, na época, comprei essa casa e construí, né, bastante coisa, fiz obra e tudo, pensando que seria o meu posto de gasolina. Chegou a ter ano que eu fui para lá quase todos os finais de semana. Né? Então, eu falei, mas só que, assim, não vou falar infelizmente, porque, felizmente, né, eu estou aqui nos Estados Unidos, eu gosto muito da ideia de ter me mudado para cá, mas a gente não ia imaginar. Então, hoje eu tenho a oportunidade de 2, 3 vezes por ano nesse lugar, mas quando eu não tenho a oportunidade de estar nesse lugar específico, que lá tem uma energia diferente comigo, eu procuro outros aqui que eu possa curtir, contemplar a natureza. Cara. A natureza, para mim, é algo assim indescritível. Eu sempre me conecto demais com Deus nesse momento da natureza, porque eu falo, cara, que coisa linda que nosso pai maior fez para a gente aqui, né, cara? Então, isso para mim é um baita posto de gasolina também. Então, eu vou lançar uma sementinha na sua cabeça que veio no meu coração agora, tá? Nunca te falei isso. Graças a Deus e, obviamente, a sua dedicação, sua vida progrediu, sua condição financeira progrediu, e às vezes a gente sabe da importância de determinados lugares, mas cria barreiras. E não te conheço bastante também para saber, a gente não veio de origem abastada, nada disso, a gente tem muito respeito pelo dinheiro, mas eu quero lançar um convite assim, cara, não se prenda só nas grandes férias. Momentos que você tiver um desafio muito grande no seu trabalho, óbvio, se for possível levar sua esposa também é melhor, mas às vezes assim, cara, passa 3 dias lá. Às vezes a gente gasta em coisas que não são tão importantes e economiza em coisas que para a gente faz toda a diferença. Se aquilo é um posto de gasolina, cara, você precisa fechar uma grande negociação. Se você sentir, cara, já estou pedalando, já estou fazendo tudo, cara, às vezes aqueles 3 dias vão valer por 30 dias, entendeu? Porque você sabe que é como se você desligasse do mundo e ali já está claro, até porque você já me disse isso, que você conecta. E eu queria trazer uma outra informação, nós temos a mesma idade, né? A gente fez 50 anos há pouco, e eu acredito que a gente está na melhor fase da nossa vida, entendeu? Também, a gente lá com 30 anos, a gente tinha muito gás e nem tanta experiência. Com 70, não é que vai ser ruim, mas a gente vai ter mais experiência, menos gás. Hoje, a gente tem ainda vitalidade e experiência. Então, faça uso dessa experiência, entendeu? Faça uso
mais dos seus postos de gasolina? Porque essa, para mim, é uma grande diferença das pessoas que prosperam. Porque não tem jeito, Marquinhos. Eu digo que todos nós temos coisas boas e coisas ruins. Não tem como. A decisão é, primeiro, o que a gente vai decidir olhar todo dia de manhã? Segundo, quando as coisas ruins estão crescendo, a gente precisa correr para o nosso posto de gasolina, cara. Sim. Porque isso muda. Aquela conexão faz você relembrar quem você é. Eu estou numa jornada e mudou agora, nesse novo ciclo de 7 anos que eu entrei na minha vida. Eu sempre falei de negócio, é uma posição mais tranquila para mim. Você pode até discordar, mas eu fiz engenharia na Federal do Rio, fiz mestrado de administração na PUC do Rio, fiz o OPM na Harvard Business School, toquei uma empresa, tirei ela do zero, 14 anos depois vendi para uma multinacional listada na Nasdaq. Então, assim, eu considero que eu tenho propriedade. Mas, por outro lado, eu sempre entendi que não é só sobre negócio, entendeu? Que nós temos que estar conectados, que nós temos que estar buscando um equilíbrio. Então, eu sempre falo de 3 pilares. E eu falei já do pilar da mentalidade, a gente falou dele. Estamos falando o tempo todo de negócio, porque o Incast, sim, é um podcast de negócio, mas ele é um podcast de vida integrativa, onde a gente possa abordar tudo. E aí vem o segundo pilar, que eu confesso que eu achava que conhecia mais por ter vindo do esporte, ter tido uma vida de atleta, mas o fato de eu ter me associado à Natural Quanta, de eu estar estudando a saúde integrativa, só para quem desconhece, porque eu desconhecia até meses atrás, qual a diferença da saúde integrativa? A saúde convencional, ela cuida da consequência. E nada de errado. Se você está doente, provavelmente você vai ter que tomar um remédio. Mas a saúde integrativa, ela cuida da causa. Da causa. Então, tem tanta coisa que a gente não se preocupa, desde estar sempre bebendo água, desde respeitar nossas horas de sono. Hoje, eu uso um anel que monitora meu sono. Eu entendi que, às vezes parece assim, dormir 8 horas é coisa de vagabundo, eu estou trabalhando menos. Não, cara, eu estou me recuperando para ser um melhor mentor. É a prevenção. É a prevenção e, mais do que isso, é a gente entender que a engrenagem precisa estar toda funcionando. É claro que tem momentos na vida que a gente desequilibra um pouco, você está trabalhando demais, ou no meu ano sabático, onde eu estava trabalhando de menos, mas o importante é que você não deixe desequilibrar. E eu queria trazer muito a partir desse momento, são 2 coisas que confesso para você que é meu amigo, assim, que eu relutei, sabe? Eu sempre acreditei na mentalidade, na espiritualidade, no esporte, na saúde, mas eu ficava no lugar de conforto. Deixa eu falar só de negócio. Só que ao lançar, há 2 anos e meio atrás, o meu programa Mais Alto de mentoria, onde eu tenho conversas individuais, como nós já tivemos várias, eu aprendi na prática que o negócio é só um pedacinho. É muito mais, entendeu? Eu preciso ser um agente de escuta ativa, eu preciso... eu me considero hoje, Marquinhos, assim, alguém que ajuda as pessoas a acessar o seu real poder. Sim. Porque não adianta, você vai ser sempre a sua melhor versão, eu vou ser a minha. Não adianta eu querer ser você ou você querer ser o Felipe. Sim. Mas o que ocorre? Lembra do filme Matrix? Todos nós estamos presos em várias Matrix. Sim. Entendeu? E aquela Matrix, ela nos atrofia. Ela não deixa que a gente seja a nossa melhor versão. Então, hoje, o meu trabalho é muito enxergar a real identidade, o real poder de vocês e fazer com que, não ao copiar outro, mas ao ser o melhor Marcos Rocha que você puder, você tenha a vida lucrativa que você deseja. Sim. E quando eu falo de vida lucrativa, não é só dinheiro. Não, é abundância. Tudo, lógico. É abundância. Então, me fala um pouco. Pedaço. Como é que é para você esse pilar saúde? Você também está ligado nisso? Você já tinha esse conhecimento que eu não tinha de saúde integrativa, uma coisa que eu estou tendo acesso há 6 meses. Já era uma coisa que você estudava, já estava presente na sua vida? Não tinha conhecimento da saúde integrativa. Meu contato com isso foi aqui, através da palestra que eu assisti aqui, tive a oportunidade do Dr. Afonso, que foi um negócio assim extraordinário, deu uma virada de chave, clicou várias coisas na cabeça que, enfim, até você começa a pensar diferente, né, e agir diferente, mas, cara, saúde para mim é algo que eu preocupo com ela todos os dias. Então, assim, por isso que eu faço esporte, por isso que eu tento equilibrar tudo na minha vida. Não é que eu consiga, tá? Porque é difícil, mas a gente tenta.
Então, eu tento ter o melhor equilíbrio de tudo, né? A questão, por exemplo, família, trabalho, esporte, né? E assim, e aí eu, particularmente, por exemplo, no meu, até pegando um exemplo de como que eu me preocupo com a questão da saúde, no meu esporte. Meu esporte é um esporte que existe muito ego, tá? E tem pessoas que eu conheço, que eu, enfim, fico sabendo e tal, que realmente, assim, colocam a saúde em segundo plano para tipo, ter uma performance melhor ali e naquele dia tá com aquela sensação de que mandou bem pra caramba, foi melhor do que o amigo, aquela coisa e tal. Eu não tenho coragem de fazer isso, de forma nenhuma. Então, a minha, por exemplo, suplementação ela é toda natural, né? Assim, se eu ficar para trás, não tem problema, tá? Porque eu tô ali, eu tô no esporte pela saúde, não para perder ela, né? E se você vai nessa linha, por exemplo, você está jogando tua saúde no lixo, vai daqui a pouco tempo começar a ter uns problemas que vão vir dessas enfim, decisões mal tomadas por uma questão de ego, por exemplo. Então, saúde para mim, cara, eu cuido, eu me alimento bem, eu tento equilibrar da melhor forma possível a minha vida de forma que a minha saúde esteja sempre em dia. E olha, eu quero te fazer um convite assim, cara, você é super bem-vindo para vir junto comigo nessa jornada, já que você já se interessa pelo assunto. Nossa, a gente pela Natural Quanta, que é um dos braços da 1 em 8, a gente está lançando uma plataforma de saúde integrativa. Tem um evento, e olha, tem nada a ver comigo, mas assim, que eu fui esse ano em Dallas, do Biohack, são pessoas já pensando em viver mais de 180 anos. Vai ter um ano que vem em Austin, mais uma vez, não tenho conexão nenhuma com essas pessoas, mas assim, te faço o convite, se você quiser, vamos junto, porque assim, mudou minha cabeça, sabe? Você começa a ter acesso a coisas simples, eu não vou me aventurar aí profundo, porque eu não sou da área médica, mas assim, poxa, hoje você tem devices, eu já estou fazendo uso de algum deles, assim como você, cara, eu tenho muito medo pode ser até uma crença limitante, mas de químicos, então assim, Total. Não sou a favor, Também. Mas hoje eu tenho devices, cara, que eu uso, que estimulam meu nervo vago, devices que medem meu sono, devices que conseguem, por pulsação, me dar mais energia, me dar mais foco, fazer eu dormir melhor. Você sabe que tem um device desse que você usa, que o doutor Afonso até recomendou aqui no dia da palestra dele. Você sabe que eu tenho um amigo que é muito próximo meu, que já é paciente dele há muitos anos. E esse amigo meu, ele tem exatamente o mesmo device que você tem, que você usa no pulso, ele tem para como se fosse uma tiara, assim, né, de plástico e tal, que emite aquelas ondas. Sim. Né? E por uma questão assim, da gente estar sempre muito junto e vai para as provas das nossas competições juntos e tal, um dia eu perguntei o que era aquilo para ele me explicou, eu comprei um e uso e funciona, cara. Bacana. E funciona. Tem muita coisa, né? Questão de concentração, questão de relaxamento, às vezes te ajudar no sono, para você poder dormir melhor. Então, cara, esse convite aí tá aceito, viu? Então, vamos junto nesse, olhar sempre, eu sei que você olha também muito a sua mentalidade, espiritualidade, olhar essa parte de saúde e olhar também os negócios. Sim. E aí eu criei até esse termo de vida integrativa, entendeu? A minha ideia é que a 1 em 8 hoje, ela não fique mais só sobre negócio, que ela assuma a real identidade dela, que é olhar uma vida integrativa. Mas vamos lá, a gente já passou da metade aqui do nosso podcast e eu queria lançar um desafio. Qual a pergunta que eu não te fiz nesse podcast que você gostaria que eu tivesse feito? Bom, aí eu gostaria, iria para o lado da minha empresa, né? Falar alguma coisa aqui da operação de câmbio e assim, qual é a maior... O que eu gostaria que você tivesse me perguntado com relação ao meu negócio seria qual é o maior receio, né, e bloqueio dos clientes que têm intenção em fazer investimentos fora do Brasil. Ótimo. Então, eu estava pensando aqui, veio na minha cabeça, queria te perguntar uma coisa. Qual o maior bloqueio que os clientes têm, aqueles clientes que têm desejo em fazer investimento fora do Brasil, Marquinhos? Então, vamos lá. O que acontece muito,
né? Quando às vezes a gente é recomendado e começa a conversar com um cliente que tem interesse em fazer um investimento, eles muitas vezes acontecem assim, duas situações que eu acho que são importantes desmistificar. Uma delas é que ele acha, né, que ele vai ficar exposto, né? Ele vai ter uma exposição ruim por estar fazendo uma operação de câmbio, tirando um dinheiro do país e, às vezes, é um valor alto, vamos dizer assim. Então, vamos dar um exemplo aqui, imaginar que um cliente precise mandar um recurso para fora, está comprando um imóvel, alguma coisa assim, $500 mil. Aí eu recebo muito a seguinte pergunta: o que você acha melhor? Eu faço uma vez só ou faço 10 de 50 mil ou picoto mais vezes para não chamar atenção? Então, isso, por exemplo, é um raciocínio que não faz muito sentido, não faz sentido nenhum, na verdade, pelo seguinte, e aí é legal explicar isso, porque, assim, a nossa operação é 100% oficial. Então, aquele recurso ele vai passar pelo Banco Central, né? Vai ser submetido às normas e regras do Banco Central. E o cliente ele está cadastrado e aprovado com o limite para fazer aquela operação de um recurso que ele tem quente, um recurso que ele tem declarado, que ele ganha honestamente, que já é caixa dele, é um recurso disponível. Então, ele não tem que se preocupar com nada, né? Ou seja, ele vai, a mesma exposição que ele vai criar, que é nenhuma, de fazer uma operação de $500 mil, ele vai criar nenhuma fazendo 10 de $50 mil, né? E uma outra coisa também que acontece muito, que gera muita dúvida na cabeça das pessoas vou gastar uma grana de imposto por comprar uma casa nos Estados Unidos ou por mandar um dinheiro para fora do Brasil? Não vai. Né? Você vai comprar uma casa nos Estados Unidos, por exemplo, estou dando um exemplo aqui no mercado de imóvel, que é uma operação que acontece muito, né? Você só vai pagar imposto se um dia você vender essa casa mais cara do que você pagou, que aí você tem um ganho de capital, ou se você alugar ela e tiver renda, né, em cima do patrimônio que você fez investimento, mas aí você tem imposto em cima do ganho de capital, ou você tem imposto em cima da receita de aluguel e não do teu patrimônio. E outra, o dinheiro dele no Brasil já foi tributado. No momento que ele ganhou aquele dinheiro, que ele acessou aquele recurso e que virou liquidez na vida dele, uma liquidez oficial, declarada, tudo direitinho, dinheiro ganho corretamente, ele foi tributado em algum momento. Ele está livre para ele fazer com esse recurso que ele quiser. Então, gente, sintam-se liberados, né, para fazer seus investimentos. Depois dessa aula que o Marcos deu, eu queria falar uma coisa. Eu insisto com os meus clientes que todos nós vendemos inteligência. Não, Felipe, espera lá. Você vende serviço. Não, todo mundo vende inteligência. Mas eu vendo carro usado. Não, você não vende carro usado. Você vende a inteligência de achar o carro certo, pelo preço certo, para o cliente certo, que vai pagar o valor certo. Ou seja, no fim do dia, todos nós vendemos inteligência. Então, o que eu quero te falar? A gente poderia ficar aqui 10 horas, porque eu tenho certeza que tem muitas coisas que os clientes ainda não sabem. Na verdade, você não vende a operação de câmbio, você vende a inteligência de fazer essa operação. Gestão. Então, e cabe a nós, e eu lanço o desafio, quem sabe daqui a pouco nós não vamos ver até um podcast no futuro da Inaut, mas assim, que você entenda que essa dor, e é engraçado, hoje como seu cliente, eu já não tenho mais essa dor. Você já me explicou tudo lá atrás, eu já sei a velocidade com que a Inaut opera, eu já sei a seriedade com que a Inaut opera, eu não queria estar conectado com nenhuma empresa que não operasse de maneira correta, mas o mais importante é o que você fez comigo, que você faça cada vez mais com as pessoas, porque pensa sempre o seguinte, tem aquele cliente que já sabe que não corre risco e sabe que quer fazer câmbio, esse você opera. Sim. Tem aquele que acha que tem risco, mas sabe que quer fazer câmbio. Esse você já está cuidando e está ensinando. Mas tem a maior parcela que só não faz câmbio e não está pensando em fazer câmbio porque acredita nesse desconhecimento. Sim. Então, pensa na oportunidade que você tem de quanto mais... E aí, às vezes, as pessoas pensam assim, poxa, mas ao educar o mercado, eu estou ajudando os meus concorrentes. Sim e não. Primeiro que eu acredito que tem espaço para todo mundo. Quem conectar contigo vai fazer contigo. Só que a médio prazo, pensa o seguinte, aquela pessoa, ela quer fazer operação com quem está ensinando ou com quem está sendo ensinado por outro?
entendeu? Então, quanto mais você se posicionar e você tem essa característica de trazer, como você está trazendo aqui, tirar essas dúvidas, porque todos nós temos nossas crenças limitantes. E, por incrível que pareça, a nossa vida é regida muito mais pelos nossos medos do que pelos nossos amores. Se você olhar e fizer uma análise, muito mais coisas boas aconteceram na sua vida do que ruins, mas as ruins te deixam traumas que te travam para o futuro. E Sim. Cabe a nós, como empreendedor, em cada área, ir derrubando esses traumas. E muitas das vezes, eu falei uma vez para um mentorado que é advogado, ele falou assim, cara, eu não gosto muito de falar, porque o que eu sei é tão básico. Aí eu falei, como é que é? Ele falou, não, o que eu sei, todos os advogados sabem. Eu falei, tudo bem, mas seu cliente não são os advogados. E, na coincidência, ele foi o advogado que me assessorou na venda da minha empresa. Então, eu peguei 3 coisas que eu falei para ele aqui. Ó. Eu acredito que essas 3 coisas que você botou, que aumentou o valor da minha empresa e me salvou de problemas, são básicas para você e para os outros advogados. Para mim, salvou a minha vida. Com certeza. Então, pensa nisso. Aquilo que talvez para você, como é o seu mundo há 30 anos, seja básico, essa pequena instrução vai fazer com que pessoas que hoje estão travadas e perdendo a oportunidade de diversificar seus investimentos, ter dinheiro em moeda forte, às vezes não tem, porque não teve ainda a chance de escutar você. E eu tenho percebido isso no meu dia a dia cada vez mais, né? De uns tempos para cá, que a gente tem recebido aí convites para falar um pouco, passar um pouco do nosso conhecimento. Eu tenho visto que realmente são informações que, para mim, elas são assim, meu dia a dia, né? Então, você não imagina, às vezes, que a dúvida da pessoa... E realmente, quando você traz a informação, você vê que é algo que se torna muito relevante, né? As pessoas falam, caramba, poderia ser assim? Eu falei, pode ser assim. Então, realmente faz todo sentido o que você está falando e eu tenho percebido isso. Fica esse desafio. Eu me lembro 6 anos atrás. Por que eu lembro que foram 6 anos? Porque eu ainda estava na outra casa aqui em Orlando, quando nós participamos de um evento do Luiz Brandão, que a gente deu aula, e provavelmente ali foi uma das primeiras aulas e vezes que você estava gravando. É verdade. E você, eu não sei se eu quero, e eu acompanhando essa sua trajetória, já vejo como é que você está super bem, sua desenvoltura. Então, assim, não para, meu amigo, entendeu? Não para, você tem muita inteligência desse mercado, o momento é totalmente propício para isso, porque as pessoas estão desejando esse seu conhecimento e você vai destravar muita gente. E aí eu queria aproveitar, inverter um pouco de posição. Uhum. Qual a pergunta que você desejaria me fazer nesse momento? E pode ser de qualquer área. Então, aí eu vou te falar assim, você teve uma vez, cara, que você foi na minha casa, chegou lá em casa, no meu computador, tu comprou uma bike ultra top, linda, que hoje está empoeirada na tua garagem, que eu sei disso. E a minha pergunta é, por quê? Por que essa bike está lá, estacionada, empoeirada, com pneu vazio? O que está acontecendo? Por que você parou de pedalar? Lembra que eu falei que todos nós precisamos de pessoas do nosso lado que nos puxem? E você, sem dúvida nenhuma, é uma delas. Eu posso dar 1000 desculpas, mas eu sou aquela pessoa que odeio desculpas sinceras. A gente teve até um evento que você estava fazendo um treinamento, você me chamou, que eu fiquei 10 minutos na sua roda, que me empolgou bastante. Eu costumo dizer que eu sou talvez a pessoa mais medrosa que você já conheceu. Uhum. Então eu confesso que o pouquinho que eu fui evoluindo foi aumentando o meu medo, porque você começa a pedalar mais rápido, começa a pedalar com outras pessoas, mas isso não é o suficiente para me parar, porque a minha vida eu fui sempre vencendo os medos. Uhum. Então, assim como eu estou te desafiando, eu aceito esse seu desafio, eu acho que eu tenho que voltar a pedalar, me faz bem também o contato com a natureza. Legal. Me faz mal ver a bicicleta parada, né? A gente fala, é porque o negócio está crescendo, é porque são apenas... Não, isso não é desculpa, né? Eu acordo 4h30 da manhã para pedalar. Aí eu preciso contar uma coisa para vocês. 5. Aí eu queria ter essa capacidade. Algumas vezes eu já saí, e eu não sei se quem está nos escutando já pedalou, você tem que sair com um farolzinho, tá? E não é um farolzinho, é uma lanterna na bicicleta, mas que ilumina que nem farol. A gente sai à noite. Sai de madrugada. Para acompanhar ele, eu tinha que sair de madrugada. Então, mas eu acho que faz muito desse processo que eu estou aprendendo. Uma das coisas que eu estou aprendendo, e mais uma vez não vou a fundo, é respeitar o nosso ciclo circadiano.
E a chance de você acordar com o sol é para isso que a gente foi feito, né? Sim. Os homens antigos dormiam com a noite e acordavam com o amanhecer. E a gente vai perdendo essa chance. E o teu esporte traz muito isso para você, né? Traz, com certeza. E assim, cada nascer do sol que eu vejo, que aí quando eu vejo aquilo ali, eu falo, pô, vale a pena demais acordar de madrugada para estar curtindo isso aqui agora. Tenho certeza que em algum momento eu vou ter você de novo ali, me fazendo essa companhia. Vou contar um fato, tá? Algumas vezes a gente já saiu para pedalar, nós tivemos uma vez a chance, gente, de pedalar, passar por cima da entrada do Magic Kingdom durante a pandemia. Foi uma cena que me marcou muito. Você vê um parque que não fecha, fechado. A gente chegou a parar ali. É uma cena ruim, mas a Disney, de maneira muito hábil, nem permitiu que fotos fossem divulgadas disso aí. Mas teve uma outra cena, que eu não sei se você lembra, porque pode ser que já tenha acontecido contigo algumas vezes. Eu saí para pedalar com o Marquinho e a gente vinha bem passando perto da Disney também. E aqui na Flórida, aqui em Orlando, tem... Não sei se são alces, né? Que bicho é aquele? Acho que é um alce. É um alce, né? É um Bambi. Bambi, é um Bambi, né? É um Bambi. E, cara, aquele bicho é forte, tá? Aquele bicho tem força, tal. Então, se ele resolver vir para cima de você... E, normalmente, me corrija aí, quando a gente está rápido, não rápido como você, mas rápido, a gente está em que velocidade na bike? Entre 35 e 40 por hora, né? 40 por hora, né? E eu vinha na roda do Marquinho e quando eu olhei para a direita, amanhecendo, tinha um bicho daquele assim na beira da pista. E até por cuidado de alguém mais experiente, ele viu e se preocupou comigo. Eu vi que ele olhou para trás e me deu pelo olhar o comando. Vem comigo, vamos seguir. Mas eu confesso que aquele dia eu dei uma amedrontada. Falei, se esse bicho vem para cá me derrubar, a coisa não vai ser boa, não. Não, tem que ficar sempre atento. O ciclismo é um esporte, assim, fascinante. Eu sou apaixonado, particularmente, você sabe disso. Mas, assim, é um esporte que é perigoso, né? Então, por exemplo, a gente se preocupa muito com o cachorro. E aí, quando você está em grupo, pelotão, né, quem está na frente tem a responsabilidade de avisar buraco, avisar se tem cachorro, avisar se tem um bicho desse, enfim, tudo que pode comprometer a segurança do pelotão. O da frente tem que ir avisando por de trás e assim vai e funciona muito bem. Isso que você me falou é uma lição e que eu concordo muito. Eu acho que nós estamos na vida muito menos para fazer essas atitudes que você falou aí de pessoas do esporte e muito mais para acrescentar. E se tem uma coisa legal no pedal, quando a gente anda em pelotão, o primeiro tem a responsabilidade de avisar, né? Eu não sei se você já teve chance de pedalar, me corrija se eu estiver errado, mas se nós viermos 10 pedalando e na frente tem um buraco, o primeiro grita buraco, o segundo grita buraco, o terceiro grita buraco, o quarto grita buraco, até o nono gritar buraco. O que é isso? É o zelo por quem está contigo. Sim, a responsabilidade total, porque se cai um ali, cai todo mundo, né? Além disso, né? Porque poderia o nono não falar, porque se cai o décimo, cai só ele. E eu tenho certeza que... Não, mas fala, claro. Que fala, mundo, né? Porque o décimo vai virar o primeiro vai virar o segundo, e assim vai, né? Porque tem um revezamento. E aí tem a questão ali todo mundo tá junto ali, um zelando pela saúde do outro, pela vida do outro, sem dúvida nenhuma. E eu gosto sempre de trazer comparações. O Marquinhos trouxe aqui uma outra coisa que tem muito a ver com a vida. Vou tentar explicar melhor o que ele falou. O pelotão, ele não é fixo, entendeu? Então, assim, se nesse momento você está em primeiro, daqui a pouco você está lá em último. Ou seja, para que outros cuidem de você, você precisa cuidar dos outros. E eu acredito, Marquinhos, que essa é a lógica do negócio. Eu acho que poucos entendem que se eu abaixar a sua cabeça, não me faz maior. Eu posso até parecer maior, mas chances são que eu ainda tenha ficado menor, porque eu fiz força para baixo. Uhum. Ao passo que se eu elevo você, e existe algo no ser humano que é a reciprocidade, chances são que ou você ou pessoas ao redor vão me elevar também. Sim. E aí você entende esse movimento, essa onda do bem que eu falei muito lá na pandemia, de pessoas puxando pessoas. E eu acredito que quem entende desse movimento prospera. Faz sentido? Faz total sentido. E vamos lá, a gente está caminhando já para o final. Me diz uma palavra ou uma frase que você gostaria de deixar para a nossa audiência que resuma o que a gente falou e traga uma lição para as pessoas. Bom, eu falaria, cuida da sua saúde, né?
procura estar sempre assim próximo de Deus, busca a tua espiritualidade, seja qual for a sua religião, você se manter equilibrado. Acho que seria isso. Eu vou fazer um resumo. Tenta levar da forma mais serena possível, seja sereno no momento de enfrentar suas adversidades, porque você vai conseguir a solução mais fácil. Perfeito, muito bom, eu concordo 100%. Eu vou fazer um resumo que vai chamar a atenção das pessoas e às vezes é mal entendido. Sabe o que o Marcos acabou de falar? Em caso de despressurização, coloque a máscara primeiro em você. O que pode parecer para muitos um egoísmo, não é, porque o Marcos só consegue ser o empresário que ele é, o marido que ele é, o pai que ele é, o amigo que ele é, porque ele cuida dele. Sim. Porque se você não estiver no seu estado de máxima potência, e eu falo muito, e estou querendo trazer esse termo de encontrar o seu real poder, se você não encontra o seu real poder, você não consegue agregar o tanto que você agrega na vida das outras pessoas. Sim, com certeza, é isso mesmo. Irmãozão, perfeito. Gratidão. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por fazer parte da minha vida e é só o começo. Vice-versa, obrigado também. Tamo junto, vamos junto.